Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Mateus, capítulo 6, verso 24. Esse mês de junho vou ministrar sobre a ansiedade, vencendo a ansiedade segundo Jesus. O que Jesus nos ensina e o que Ele nos ajuda a vencer a ansiedade. Mateus 6, verso 24 em diante diz assim: Quem pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Eu estou terminando um curso com o pastor Edson Duque, que escreveu um curso de formação cristã, de formação espiritual, um curso de duração de 2 anos, que se chama Jornada do Jeito de Viver de Jesus. Agora que eu estou terminando, eu estou apto para aplicar aqui na igreja e brevemente nós vamos começar esse curso aqui na igreja. Mas Deus deu ao pastor Edson Duque uma compreensão desse material e da maneira como ele escreveu esse material, sobre o jeito de aprender, as formas de aprendizado que nós temos hoje, na igreja, na sociedade, na escola, nas empresas, e é muito interessante isso. Eu vou falar para vocês aqui, depois a gente vai falar isso. Hoje, a maneira da gente aprender algo, ele chama de incremento linear de informação. Ou seja, se você quer aprender uma habilidade, uma capacidade, quer desenvolver alguma coisa na sua vida, você precisa fazer um curso, ler um livro, ouvir uma palestra, você precisa de um incremento linear de informação para aquilo. Então, tudo hoje é baseado assim, inclusive a igreja. Preciso ouvir um sermão novo, ler um livro novo, ouvir uma palestra nova, fazer um seminário, algum assunto que vai me ajudar em algum aspecto, e na empresa, na sociedade, na escola, teses, dissertações e coisas são escritas baseadas nisso, e aí a gente pensa assim, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Deus deu ao Edson que o paradigma bíblico, ele chama de espiral aprofundante de transformação. Que o aprendizado na nossa vida, ela acontece por camadas.
por camadas. Há camadas na nossa existência que precisam ser aprofundadas para gerar uma transformação. Uma transformação. Você está entendendo aí? Está ligado? Você precisa aprofundar. Aprofundar. Por que eu estou falando isso? Porque esse assunto da ansiedade, esse texto aqui, por exemplo, é um texto que eu já preguei várias vezes. É um texto que quando você que já está na igreja há muito tempo, você fala assim, esse texto eu já conheço. E na base do incremento linear de informação, a gente diz assim, eu já sei. Eu já conheço. Por exemplo, há um ano atrás, se você perguntasse para mim assim, você é ansioso? Eu diria, médio. Porque a minha compreensão de ansiedade estava numa camada. Eu entendi ansiedade, preocupação com o futuro, com os recursos, com a provisão para a minha família, para os meus filhos, e daí eu diria para você, eu não me preocupo muito, eu tenho uma preocupação média, normal, nada além disso, mas no aprendizado por camadas, no espiral aprofundante de transformação, numa camada nova do meu autoconhecimento, eu percebi que eu sou muito ansioso. Muito ansioso. Não nessa camada de ansiedade que eu pensava que era, mas no nível mais profundo, de uma ansiedade básica, quase que fundante do ser. Aquela ansiedade, talvez não com o sustento e com a preocupação, mas a ansiedade do ter que fazer, do ter que realizar, do ter que produzir. Uma percepção interior de que você está sempre em dívida, você está sempre devendo, você nunca dá conta de realizar tudo que precisa ser feito. Você já acorda com demandas e essa ansiedade está lá no fundo, está lá no fundo. E a sua vida é guiada e dirigida por essa ansiedade. Por essa ansiedade. Então, nessa camada mais profunda da minha compreensão, eu falei, eu sou ansioso. Aliás, a ansiedade talvez domine tudo que eu faço, a incapacidade de relaxar, de descansar, de desfrutar, de parar, a mente acelerada. Você está conversando com alguém, você está pensando no que tem que fazer depois, a incapacidade de focar no momento presente, está sempre no momento posterior, não vive o momento presente, você está sempre ali. Tudo isso é ansiedade. Então eu estou falando isso daí, porque essa é uma mudança de paradigma. Por exemplo, eu vou fazer uma coisa que eu nunca vi, eu vou pregar 4 sermões no mesmo texto. Eu vou ficar nesse texto aqui. E eu vou convidar você a ler esse texto todo dia em voz alta. Porque no incremento linear de informação, você pode até saber de cor. Mas na profundidade do ser, a ansiedade estrangula, sufoca, rouba a paz, tira o sono, prejudica o relacionamento, tira a capacidade de desfrutar as dádivas de Deus no momento presente, a capacidade de celebrar a bênção de Deus agora. A ansiedade rouba a paz que Jesus quer colocar no nosso coração. A ansiedade está em todo lugar e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país campeão do mundo em transtorno de ansiedade. Em 2020, eram em torno de 19 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade, em 2020. E a mesma OMS diz que a ansiedade e depressão cresceram 25% na pandemia. E até o primeiro trimestre desse ano, a depressão cresceu 40% no Brasil. Pessoas que foram diagnosticadas com depressão. Então é um problema muito sério.
Então, esse texto aqui de Jesus é um texto muito importante para nós. É um texto que tem que dominar a nossa vida. Profundo, a camada mais profunda do teu ser. Camadas que você às vezes nem sabe que tem. Eu quero convidar você hoje a começar a ler esse texto com calma, com foco, com concentração, com meditação. Eu quero começar a convidar você, se você percebe que você acorda acelerado, preocupado, a ler esse texto em voz alta, toda manhã, quando se acordar, e toda noite quando você for dormir, que você leia esse texto, faça um desafio com Deus, e você pregue essas palavras de Jesus para você. Amém? Como é que a gente vence a ansiedade? Antes do assunto da ansiedade, a gente precisa tomar uma decisão. Versículo 24. Versículo 24, ele está ligado com o 25. Jesus falou, olha, você tem que decidir. Você vai servir a Deus ou a mamon, as riquezas, ao dinheiro? Se você for servir ao dinheiro, às riquezas desse mundo, vai ser a companheira constante de sua ansiedade, porque o dinheiro nunca traz satisfação, você sempre quer mais. Preocupado em perder. Quando você serve à riqueza, você é um escravo, ele é um tirano. O dinheiro é um péssimo patrão e um ótimo funcionário. Quando ele é o seu patrão, você vai viver estrangulado, sufocado, crises, angústia, porque você vive em torno dele. E o dinheiro é implacável, é implacável. Tem um jovem que eu seguia na internet, ele era humorista gospel. É muito engraçado, muito engraçado. Aí ele tinha 1 milhão de seguidores no YouTube, e ele falou, não estou ganhando dinheiro, preciso ganhar dinheiro, é muito pobre, muito pobre. Aí foi jogar videogame, Free Fire, ficou rico. Em 2 meses ele ganhou R$1 milhão. Hoje ele tem uma empresa com 90 funcionários, chama Rodrigo Fernandes, é o gato do Free Fire. E ele, dando a entrevista, ele disse, era crente da Assembleia de Deus, hoje está meio desviado, ficou rico, é meio desviado, né? Mas ele diz, eu vivi uma vida de luta, de batalha, de fé em Deus, mas quando eu ganhei R$1 milhão, entrei em depressão. Procurava os terapeutas, psicólogos, e eles não entendiam como é que você ganhou R$1 milhão e você ficou deprimido, cara. Todo mundo quer ganhar, ele começou a ganhar muito dinheiro. Ele entrou em depressão, os terapeutas não conseguiam entender. Você começa a ter outros conflitos. Você começa a olhar para os seus amigos, se eles gostam de mim ou estão interessados no meu dinheiro. As pessoas que andam com você, qual é o seu valor, seu significado, sua identidade, você perde. E daí ele precisou se voltar para Deus, para a palavra, encontrar um propósito no dinheiro que Deus estava dando ele, começou a investir em projetos sociais, e agora ele fala que está mais ou menos equilibrado e mais ou menos saudável. Porque o dinheiro é implacável. Quem vive para ele, quem serve a ele, vai enfrentar outras angústias, ele faz coisas que eu nunca imaginei, eu estava sentindo. Jesus diz assim, você precisa decidir, você vai viver no reino do Pai, de amor, ou no império de Mamon? Não dá para fazer os dois, você tem que tomar uma decisão. Se você vive para ter dinheiro, se acostume a tomar remédio, a dormir mal, a ficar angustiado, preocupado, e quanto mais você tem, mais nervoso você vai ficar, e quanto mais amor você coloca naquilo, mais angustiado você terá, desde que você colocar o seu coração nisso. Agora, você pode ter dinheiro no reino de Deus, e o reino de Deus é outra coisa. Então a sequência do texto, a ansiedade é para quem decidiu servir a Deus. Não, eu quero servir a Deus, meu coração é dele, eu quero servi-lo. Então, para quem está no reino de Deus, para Jesus, eu quero apontar para vocês aqui 3 características da ansiedade para Jesus. Para Jesus. Primeiro, tudo com a letra I para você gravar e não esquecer. A ansiedade é irracional. Do ponto de vista de Jesus, ela é irracional.
Veja o versículo 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Preocupação básica: comer, beber e roupa, vestuário. Aí veja a pergunta de Jesus: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O que Jesus está dizendo é o seguinte: se Deus deu vida para você, se Deus formou o seu corpo, e o corpo humano é a coisa mais extraordinária que existe, se Deus te deu esse corpo, essa vida, esse dom maravilhoso e precioso, e constituiu você, que é o principal, é o mais importante, se Deus te deu isso, Ele não vai te dar essas coisas básicas, essas coisas que Ele sabe que são necessárias. Então, é ilógico, é irracional, Ele já te deu. Então a ansiedade é burra, é irracional, é ilógica. Na percepção de Jesus, é falta de senso dentro do reino de Deus. No reino desse mundo é a coisa mais normal do mundo, mas no reino de Jesus, Ele fala assim: não tem lógica. Você está vivo, você tem um cérebro, você tem corpo, você tem vida. Olhe para as aves, você vale muito mais do que qualquer ave. Como Deus cuida delas, Deus cuida de você. Segundo lugar, é irracional. Segundo lugar, a ansiedade para Jesus é inútil. Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Duas maneiras de interpretar esse texto. Por mais ansioso, você pode, talvez a palavra da ideia de fazer você crescer, aumentar o seu tamanho, ou provavelmente a expressão mais adequada é assim: você pode acrescentar um dia na sua vida. Você pode aumentar a sua vida. Quanto mais ansioso, você está preocupado, e aí você vai viver mais, porque você está preocupado. A ideia é o contrário, né? Quanto mais ansioso, você vai viver menos, que vai tirar sua paz, sua tranquilidade, deixar você nervoso, com a pressão alta. A ideia é tirar um dia, mas aumentar, você não aumenta. Na percepção de Jesus, é você ficar preocupado, você ficar ocupado antes, preocupado, trazer o dia de amanhã para hoje, é inútil, não serve para nada. Só piora a sua situação, só deixa você nervoso, angustiado, estrangulado, que é a raiz da palavra ansioso, é estrangulado, é sufocamento, é aquela bola aqui prendendo, você não consegue respirar, é o coração tremendo. Para Jesus é inútil, não muda nada, não transforma nada, é como você sentar numa cadeira de balanço, ficar lá indo e voltando, e os pensamentos martelando, e não ajuda, é inútil. É o que o salmista falava para ele: por que você está angustiada, minha alma? Por que você está tão perturbado? Acalma, espera em Deus. É alguém falando com a sua alma angustiada, ansiosa, preocupada, falando consigo mesmo. Isso não leva a nada, não vai adiantar nada, não vai mudar nada. Você trazer o problema de amanhã para hoje, do ano que vem para hoje, não adianta nada, só vai prejudicar o seu agora, só vai roubar o seu presente. Você trazer o futuro para agora, que nem chegou ainda, você nem sabe, você vai estar vivo, você nem sabe como será, você nem sabe o dia de amanhã, você está preocupado. Viva hoje, viva o presente. A ansiedade faz isso. Eu tenho que fazer um negócio amanhã, hoje eu já estou preocupado, já estou pensando, estou planejando. Você está lá, esse nível também: eu tenho que realizar aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro. Aí você come a sua comida, você não sente o gosto. Ansiedade na hora de comer, já viu? Come assim, nem mastiga. Faz: o que você comeu? Sei lá. A mulher faz: o que eu falei com você? Nem prestei atenção. Eu vi um pastor esses dias que falou para o outro, né? Cara, você está comendo igual bicho, cara. Aí o outro parou: você respira, cara, calma. Presta atenção no que você está fazendo. A ansiedade faz isso. Rouba o prazer, o momento presente. Presente chama presente porque é um presente que Deus nos dá. O presente é um presente que Deus nos dá, e a ansiedade tira a possibilidade de você receber o dia presente como um presente, porque você está preocupado,
com a conta que vai cair daqui 10 dias e não tem dinheiro, você está preocupado com o que você tem que fazer. Jesus fala, isso é inútil, não muda nada, não acrescenta nada, não aumenta nada, muito pelo contrário. Eu já contei a história daquela senhora que foi fazer uma viagem rápida de ônibus, contei na rádio, e ela sentou lá no ônibus, e sentou um homem do lado dela, que na visão dela era um ladrão. Ela olhou e falou, esse cara tem jeito de ladrão, o preconceito. E ela passou a viagem inteira ansiosa, nervosa. Esse cara vai me assaltar. Na hora que chegar ao ponto final da viagem, eu sei que ele vai me assaltar. E ela já estava pensando no dinheiro que ela tinha, estava com medo a viagem inteira. Quando o ônibus estava chegando, o irmão enfiou a mão numa pasta que ele carregava, e ela falou, agora sai a arma que ele vai me assaltar. E quando ele tirou, tinha uma Bíblia. O homem pegou a Bíblia, ia para a igreja, aí ela falou, o senhor é crente? Eu sou crente, sou crente. Paz do Senhor, irmã, paz do Senhor, irmão. Deus abençoe, Deus abençoe. A viagem inteira, sudorese, coração acelerado, a mente acelerada, preocupação por algo que não aconteceu. A maioria dos problemas que nos preocupam nunca vão acontecer. Nunca vai acontecer. Essa visão pessimista, negativa, é inútil. É inútil. Então fale para você mesmo, não adianta nada. Não adianta nada eu ficar preocupado. Você lembra a história do monge lá que estava sendo perseguido pelo tigre? E aí o tigre veio lá e ele pulou, que era um precipício. Aí ele agarrou numa árvore que estava assim saindo no precipício, e ele ficou no meio, o tigre em cima, rosnando para ele. Ele olhou para baixo, tinha umas pedras pontiagudas, e ele ficou pendurado lá. E aí, só que ele olhou a árvore que ele tinha agarrado, tinha um morango, aí ele lá de pendurado assim, atrás o tigre, na frente as pedras. O que ele vai fazer? Vou comer o morango. Você conseguiria comer o morango nessa situação? Ele pegou o morango e falou, que morango delicioso, talvez seja o último que eu coma, mas valeu a pena. Você entendeu? Se olhar para frente, olhar para trás, no momento, agora, como é que Deus está se revelando a você? Como é que Deus está cuidando de você? O que é que Deus está dando para você e você não percebe? Lembra de Noemi, lá no livro de Ruth, quando ela volta, e o nome dela é Noemi, agradável, ela diz, não me chamem mais de Noemi, meu nome é amarga, é amargurada, porque Deus descarregou a sua ira. Ela está amargurada. A pessoa que está assim, mergulhada nesse azedo, ela não percebe, Deus estava dando para ela uma nora maravilhosa, Ruth, fiel, leal, abençoada. Ali Deus estava trazendo o rei de Israel, Davi, e trazendo o Messias, Jesus Cristo, mas naquele momento, ela não conseguia enxergar. Às vezes os melhores presentes de Deus vêm nas embalagens mais feias, que a gente não consegue perceber. Às vezes é nesse momento, é nessa hora, que Deus está trabalhando, está ensinando, está falando, e às vezes a gente não está recebendo, discernindo. A ansiedade é inútil. Terceiro, a ansiedade é incrédula. A ansiedade é incrédula. Versículo 31. Não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Os gentios são os pagãos, os não crentes, não cristãos, não discípulos. Jesus diz, os gentios é que vivem preocupados, os incrédulos é que vivem preocupados. Aqueles que não têm um pai como nós temos, um Deus como o nosso, esses vivem ansiosos, porque a ansiedade ela é basicamente
a dúvida, a descrença, a desconfiança. A fé, eu digo que o medo é a fé no azar. A pessoa diz, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. A incredulidade é isso, a pessoa está sempre visualizando, olhando e vendo a possibilidade de dar errado, do erro, do fracasso, da tragédia, da morte, do desemprego, sempre visualizando. Isso é incredulidade. A incredulidade projeta um futuro terrível. A incredulidade coloca no nosso coração, vai dar errado, vai falhar, vai faltar, não vai acontecer, e você está sempre projetando, vou ficar doente, isso daqui, tem uma dorzinha, acho que é um câncer, acho que é um tumor, já viu gente assim? Nesse sentido você tinha que conviver comigo, porque para mim nada nunca vai dar errado. Fui assaltado um monte de vezes, a minha mulher, você viu aqui, o que? Eram uns ladrãozinhos aí de nada, que sequestro que nada, os caras aí não é... Na minha cabeça, assim, mas nesse sentido, nada nunca vai dar errado, nada nunca vai dar errado, talvez seja até um problema, né? de falta de precaução, num certo sentido, mas a pessoa está sempre vendo, a lei de Murphy, se alguma coisa tem a possibilidade de dar errado, ela vai dar errado. A lei de Murphy lá nos Estados Unidos, se o pão com manteiga cai no chão, com certeza ele vai cair com a margarina, com a manteiga por baixo, assim, nunca cai do outro lado, para você não comer mesmo. É a fé no azar, na dúvida, no pessimismo, na incredulidade. A incredulidade é que faz isso. A ansiedade é essencialmente incrédula. É por isso que a gente tem que converter a nossa ansiedade. A ciência diz que, nos experimentos aí, na doutora Ana Beatriz tem um livro Mentes Ansiosas, ela diz assim, a ansiedade, ela faz parte do sistema límbico, de acordo com a psicologia evolutiva, o sistema límbico é o primeiro ali, depois veio o córtex pré-frontal do cérebro, e esse é o que racionaliza. Então ela diz, é por isso que a coisa ruim, a tragédia, marca mais a gente do que a coisa boa, porque o sistema límbico do cérebro é que associa essas coisas. Essa é a explicação científica. Eu falo assim, então tem que converter o sistema límbico, tem que batizar ele, tem que falar, você é crente agora, seu miserável, você é crente, você não é incrédulo, você tem um Deus, você tem que pregar para Ele, todo dia você tem que pregar para Ele, você tem que falar, o nosso Deus é o Deus que cuida, é o Deus que provê, é o Deus que sustenta, eu não sou incrédulo, eu sou crente, tem que falar para você mesmo, isso daí, eu não sou incrédulo, eu sou filho de Deus, e Deus cuida de mim, a minha vida não está jogada ao acaso, não é como a música diz, o acaso vai me proteger, o acaso não protege ninguém, não é o zodíaco, não é o astro, não é a sina, não é o horóscopo, não é nada disso, quem cuida e governa a nossa vida é o Pai Celestial, e Ele é bom, e Ele é amoroso, e Ele supre, e Ele abençoa, e Ele sabe o que você precisa. Quando Moisés mandou aqueles 12 homens visitar, 10 foram incrédulos, e a incredulidade contaminou todo mundo, 2 foram crentes, 2 olharam para Deus e falaram, não, Deus vai dar essa terra, mas 10 contaminou. A incredulidade é contagiosa, a incredulidade é como uma doença, o pessimismo, não, nós vamos morrer, e isso vai entrando. Mas aqueles 2 homens falaram assim, não, Deus vai nos dar a vitória, e Deus honrou os 2 que tiveram fé. Basicamente, irmãos, a vitória contra a ansiedade depende de confiar em Deus, conhecer a Deus, se entregar a Deus, viver para Deus, confiar no caráter de Deus, basicamente isso. E por último, o último I aí, qual que é o resultado da ansiedade? É a inquietação, está sempre inquieto, insatisfeito, irritado, tudo com I, impaciente, intranquilo, está sempre balançando a perna, né? Para com essa perna aí, aquieta, balançando a perna, balançando a mão, o corpo está ansioso, vai dormir à noite e fica acordando, preocupado, tenso, a inquietação, inquieto, como que o Júlio começou o culto hoje, o salmo da guerra, é o salmo da guerra, o salmo 46, mas Deus põe fim à guerra, quebra o arco e despedaça a lança, aquietai-vos
e sabei que eu sou Deus, sou exaltado no céu, sou exaltado na terra, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aquietai-vos. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte da vida, o jeito certo de viver, sem ansiedade. Maria se sentou aos pés de Jesus e foi alimentada pela palavra de Jesus. Quem sabe você está agitado, ansioso, inquieto, perturbado, preocupado, inquieto. A ansiedade só gera isso: desperdício de energia, desperdício de mente, desperdício da vida presente, é inútil, é irracional, é incrédula, produz inquietação. E o caminho e a solução de Jesus é: busquem o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Comida, bebida, o que você precisar, Deus vai suprir. Coloque o foco em Deus, em Deus. Comece o seu dia meditando no Pai, falando com o Pai, ouvindo a voz do Pai, pregando para você mesmo, para o seu coração. Termine o dia com o Pai, seja a chave do dia e a tranca da noite, a presença do Pai. O relacionamento com o Pai, com Deus, ouvir a voz de Deus, faça isso, leia a palavra em voz alta, leia para você, pregue para você, fale com você. Eu não sou incrédulo, isso é inútil, isso é irracional, eu não vou viver inquieto, eu sou de Jesus, e quem é do reino de Jesus sabe que tudo que precisa, Deus vai dar, e tudo que eu preciso para estar bem, no momento presente, eu estou bem, porque Deus está. Por isso eu provo da segurança, de uma sensação profunda, abrangente de segurança. Eu estou seguro, e tudo que eu preciso hoje, eu tenho para viver bem. No dia de hoje, eu tenho tudo para viver bem, tranquilo e debaixo da paz de Jesus Cristo. Amém. Eu convido você a praticar isso. A praticar isso. Essa semana eu me dediquei a ficar mais quieto, a analisar a minha ansiedade, a ficar mais em silêncio, ouvir a voz de Deus, deixar Jesus mudar o ritmo, os batimentos do coração, a respiração. Eu convido você a viver num novo ritmo de vida, na paz de Jesus, viver bem, deixar Jesus aquietar o seu coração, acalmar sua alma, você possa provar a paz de Cristo, e Ele consiga reduzir a ansiedade. É uma luta diária. Hoje, tudo que você precisa, Deus vai suprir, Deus vai suprir. Quando eu estava no seminário, eu sempre lembro, às vezes eu lembro, quando eu estou tomando banho, estava no seminário, tinha um pastor que tinha acabado de se formar, e ele contou esse testemunho. O nome dele era Jorge, e ele tinha vindo do Rio de Janeiro para o Paraná, para Londrina, e estava morando numa pensão, e o dinheiro dele tinha acabado, e ele foi tomar banho, e o sabonete tinha acabado, e estava um frio, e ele falou: Senhor, eu saí da minha terra, um calor aqui, um frio, eu não tenho nem um sabonete. E ele orou e falou: acho que eu vou desistir desse negócio. Ele foi lá para o quarto dele, tomou o banho no pedacinho de sabonete que tinha, acabou. Ele foi para o quarto dele e chegou, alguém chamou, ele falou assim: tem alguém que veio visitar. Era o pastor do Rio de Janeiro, que estava viajando, estava passando pelo Paraná, e falou assim: Deus mandou vir aqui em Londrina falar com você. E aí o pastor entrou lá e falou: eu não quero que você leve a mal, mas Deus mandou eu te dar isso. Ele enfiou a mão no bolso, e o que você acha que ele tirou? Uma nota de 100? Tirou um sabonete, falou: Deus mandou te dar esse sabonete. A vida toda assim, o que você precisa, Deus supre, Deus sabe, confia, aquieta, confia no Senhor. Feche os seus olhos aí, vamos orar.
Fale para a sua alma, para o seu coração. Fale para você mesmo. Fale com o seu corpo, com a sua mente acelerada, com seus medos. Fale com os medos, as perguntas, com o seu ritmo de vida. Fale com você mesmo. Deixe Jesus falar com você, meu filho, minha filha. Aquieta, confie, descanse. Você tem um pai, você tem um pai.